vou trazer aqui algumas considerações a respeito da conjuntura política, particularmente a participação do Congresso Nacional nesse momento difícil da vida nacional. Quer dizer, o que se espera do Congresso nesse momento é que ajude o Estado brasileiro a sair dessa crise sanitária, dessa crise econômica, dessa crise fiscal e da crise social, né? E, com isso, contribua para o retorno do crescimento econômico e proponha soluções que não apenas enfrente a pandemia, como também resolva os problemas pós-pandemia, que vão ser muito graves posteriormente. Nós tivemos, nesse período, um momento de grande aceleração da digitalização, da automação, e que isso vai significar uma revolução nos modos de produção e vai impactar fortemente o mundo do trabalho no pós-pandemia. Ainda temos aí a expectativa de que o governo deve brevemente baixar algumas medidas no sentido de socorrer empresas e empregos, né, restabelecendo as regras daquela MP 936, né, deve fazer isso nos próximos dias, e certamente virá de novo aquela garantia de estabilidade por um determinado período, e após passado esse período, que pode se concretizar alguns afastamentos definitivos, já que as empresas, nesse momento, sequer têm condições de proceder a essas medidas, considerando não ter ideia ainda do impacto. Então, nós estamos num momento em que tem uma série de medidas que devem obedecer a uma cronologia. Em primeiro lugar, as medidas inadiáveis são aquelas de combate à pandemia, né? Cumprir aí todos esses protocolos pelas pessoas, no sentido de usar máscara, de manter distanciamento, de lavar as mãos, enfim, de usar álcool em gel, de manter o isolamento, e medidas governamentais no sentido de fazer o isolamento social. A questão da vacina, que é fundamental, né? E também, como disse, editar medidas que apoiem as empresas em dificuldade nesse momento. Então, são as medidas inadiáveis. As urgentes têm relação com medidas governamentais que estimulem a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos, né? Essa ideia, e o Lacerda falou muito bem, do governo de, no momento de dificuldades como esse, aprofundar um ajuste fiscal pelo lado da despesa e impedir gasto público é uma loucura completa. O mundo inteiro está fazendo o inverso. Exatamente, como disse o Lacerda, no fundamento de que o governo que emite moeda própria ele não entra em falência, ele não tem risco de quebrar. E, no caso brasileiro, em particular, desde o governo Temer, tem se usado a relação dívida-PIB com base na dívida bruta. E o mundo inteiro faz com base na dívida líquida. A dívida bruta brasileira é superior a 90%, a dívida líquida não chega a 40%. De modo que o governo teria margem, sim, para emitir títulos e moedas para combater esse momento de dificuldade e estimular o crescimento econômico para fazer com que a economia retome plenamente. Então, é um equívoco, são equivocadas essas medidas de corte de despesas exageradas e evitando investir num momento de tamanha dificuldade como essa, né? Então, esse seria o objetivo a ser priorizado pelo governo. Naturalmente, vai ter que, em função da digitalização, da automação, das novas modalidades de contratação, né, e de uma série de mudanças nos arranjos produtivos, vai ter que refazer o nosso sistema tributário. Então, a reforma tributária passa a ser uma prioridade. A reforma administrativa, na perspectiva de melhorar a qualidade da gestão, melhorar a qualidade do serviço público, também é necessária, mas, infelizmente, a que está sendo proposta vem na linha do desmonte, né? E rever alguns marcos regulatórios, então, logo passa esse momento da pandemia, que também estimule aí o crescimento. O fato é que nós estamos num momento de equilíbrio instável, com risco de desestabilização,
por força de uma divisão que se encontra presente no país, muito evidente, inclusive do ponto de vista institucional, entre os três poderes. O presidente do Senado virou uma espécie de primeiro-ministro, coordena reuniões com governadores, com demais poderes. O presidente da Câmara tem trabalhado fortemente no sentido de favorecer a liberação de recursos para atender a demanda dos parlamentares, tem uma visão muito próxima dos seus representados, uma visão muito corporativa. O Supremo Tribunal, ali em várias disputas com o governo federal, com o Congresso Nacional, buscando arbitrar os conflitos existentes entre os três níveis de governo, e o Poder Executivo numa situação muito complicada, porque a ausência clara de comando, a ausência de coordenação e uma divisão interna muito grande. Então, esse é um ambiente em que a gente se encontra, e num ambiente desse, o risco de que não se resolvam os problemas de um lado e se aprofunde a crise de outro é muito grande. Então, essa reforma ministerial à vida, ela veio no sentido de um pouco conter essa crise, mas se de um lado ajudou, no caso do Ministério da Saúde, porque trouxe um ministro com maior capacidade e maior conhecimento nessa área, de outro, na área militar, por exemplo, para o presidente foi um tiro no pé, porque eles pretendiam incluir aliados e não teve condições de fazê-lo. Então, nós estamos num ambiente em que a paciência das pessoas, das empresas e das instituições se encontra no limite, né? E que só não houve ainda um processo de investigação e eventual afastamento do presidente da República, porque uma série de fatores são indispensáveis num momento como esse. Primeiro, é a disposição do vice de assumir uma perspectiva que esteja em acordo com os desejos da nação. E quais são os desejos da nação? Que se preserve a democracia, né? Que se enfrente com todas as forças possíveis essa crise sanitária e que se crie condições para a volta do investimento, do crescimento econômico, né? E aí nós ainda temos um presidente com uma popularidade de 33%, o governo com aprovação de 33%. É muito significativa, considerando todo esse quadro que nos encontramos, né? A economia em dificuldade para crescimento, já apontada muito bem aí pelo professor Lacerda. O governo com apoio no Congresso à base de trocas em termos de cargo, de recurso, etc. As Forças Armadas numa situação agora mais clara de compromisso com os princípios constitucionais, né? O governo sem nenhum apoio internacional, isso é muito ruim, né? E a mídia e os movimentos sociais contrários ao governo. Então, você tem uma situação que se encaminha, caso não se reverta urgentemente, para um desfecho em que leve, eventualmente, ao afastamento do presidente da República, mesmo no momento de dificuldade como esse da pandemia. Então, nós estamos aí na iminência de que ou as coisas se ajustam, né, rapidamente, ou a tendência é que haja um desdobramento mais acentuado. E uma das formas de resolver rapidamente é o governo escolher no seu interior quem vai falar em nome do governo, já que o presidente tem uma visão de mundo muito estreita, inadequada para o momento que vivemos e que prioriza o conflito quando o momento é de união, é de unidade, é de soma de esforço. Então, é um ambiente preocupante para as empresas e para os trabalhadores. Então, é preciso que haja bom senso de parte de todos para evitar o pior, que seria um processo em que todas as forças se voltassem para o afastamento do presidente e deixando em segundo plano o enfrentamento dessas matérias mais urgentes. Então, é um momento de grande dificuldade, um momento de grande apreensão, com um crescimento exponencial do número de mortes no país e sem uma disposição governamental de decretar o estado de calamidade, que seria a condição necessária e suficiente para que o governo pudesse gastar sem as amarras do teto de gasto e da regra de ouro. Então, acho que isso vai findar
acontecendo em função do próprio orçamento aprovado, com uma série de gambiarras e dificuldades em que despesas obrigatórias foram excluídas do texto para acomodar emendas parlamentares de interesse da base do governo, de modo que estamos caminhando para um momento em que vai ter que ter uma decisão o quanto antes. Mas o fato é que nós estamos num ambiente de equilíbrio instável e que é preciso urgentemente a sociedade assumir uma pauta com os pontos centrais do país, em torno dela fixar um pacto mínimo de transição até a eleição de 2022. Então, eram essas contribuições que eu queria trazer a título de reflexão, dizendo que o ambiente é de profunda instabilidade, mas frente à ausência de um movimento forte na sociedade, com a pauta que seja capaz de aglutinar todo o país, né? E também frente à indisposição, vamos dizer assim, do vice-presidente de liderar um movimento, de assumir a solução desses problemas, a tendência é que essa crise se mantenha por alguns meses mais, mas não mais do que meses. Então, 2 ou 3 meses, certamente já terá tido um desfecho, seja o governo sendo entregue ao parlamento para que toque essa matéria e o presidente ficar apenas formalmente ou simbolicamente sem interferir nesse processo, seja o governo escolhendo no seu interior alguém para, em nome do presidente, tocar isso, com a função aí de, entre aspas, primeiro-ministro, ou vamos encaminhar para um desfecho de afastamento do presidente. O fato é que essa instabilidade, esse equilíbrio instável, está chegando no seu limite. Então, é isso que eu queria deixar como reflexão e continuar aqui à disposição. Muito obrigado.